Olá, pessoal! Tudo bem? Tô só aguardando a doutora Daniela. Só um minutinho. E a Dani. Bom, pessoal, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas à minha segunda live, tá? Hoje exclusivamente pelo canal do Instagram. O áudio tá bom? Tá? Beleza. Bom, esse tema que eu escolhi para falar hoje foi um tema que a gente discutiu nos meus stories, né? E grande parte das pacientes de vocês, né? Vocês pediram para eu falar um pouquinho desses cuidados durante o envelhecimento, certo? E aí eu tive a ideia de convidar a doutora Daniela Costa, que é médica, nutróloga, especialista pela Sociedade Brasileira de Nutrologia e que vai me ajudar a falar um pouquinho sobre os cuidados que as mulheres têm que ter durante o processo de envelhecimento, tá? Tô só aguardando ela entrar aqui pra gente começar a transmissão. Tô conseguindo ver ela. Será que não? Vou esperar ela então. Enquanto isso eu vou falando. Bom, pessoal, enquanto a doutora Daniela entra aqui pra gente iniciar a nossa live, eu quero agradecer primeiramente a todas vocês que estão aqui participando, tá? Como que vai funcionar a live? A gente vai começar falando um pouquinho Aí, a Dani entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Dani! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tava te esperando. Tá me escutando bem? Tô ótimo. Tá me escutando bem? Eu tô sem o foninho. Tô te escutando. Eu Não, me mas tá perdi. ótimo, isso é Eu tentei ótimo. vários lugares aqui pra achar um lugar legal pro sinal e eu deixei esse fone em algum canto da minha casa, mas a gente vai funcionar. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então tá Bom, bom. então eu te apresentar novamente, né? Já estava falando aqui para todo mundo que a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados, que não só as mulheres, né? Eu acho que esse tema vale para todas as pessoas que são, assim, a gente vai focar um pouco no público feminino, mas muitas coisas a gente consegue atribuir para outros públicos e não somente também para as mulheres na pós-menopausa, Claro. né? Então a gente vai conseguir falar um pouquinho de todos os cuidados que a gente tem que ter durante o processo de envelhecimento. Então, o que pode, o que não pode, o que é recomendado, o que não é. E falando também dessa parte nutricional que é super importante, né? Então, quero agradecer primeiramente o convite, assim, por você ter aceitado, tá? E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Então, só te apresentando que você é médica, nutróloga, especialista pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, né? É a minha nutróloga, Olha né, só, em que honra. especial.
E vamos lá, né, Vamos Dani? lá, Milady. Eu que te agradeço o convite, eu achei o máximo, assim. Tô estreando nas lives, né? Seja E bem-vinda. É a eu minha acho, olha, segunda. assim, eu estava resistindo muito a essa questão da vida online, digital, mas eu acho que é preciso, né? Não só pelo momento que a gente vive, Uhum, mas porque realmente é muito interessante, assim, a gente poder discutir coisas boas, né? Nesse período agora, eu também estou assistindo tanta live bacana, tanta coisa interessante, legal. Então, é uhum. joia. Eu tô achando super legal. E esse tema eu Que achei bom. assim, eu adorei seu convite, porque 70%, eu posso dizer, do público do meu consultório é de mulheres, né? E eu tenho uma paixão realmente por atender a saúde da mulher no consultório. Então, enquanto nutróloga, né, eu Uhum, vejo o nutrólogo, ele pode atender diversas patologias, né? A gente pensando no paciente como um todo, desse ponto de vista nutricional, mas com uhum, um enfoque mais médico, avaliando o paciente, inclusive, com a intenção da prevenção em problemas de saúde, mas também se já existe algum problema para ser tratado, que seja tratado, mas com um enfoque mais global, né? Multidisciplinar. A gente uhum, tem que tratar e pensar no uhum. paciente, não somente nos sintomas dele, né? Isso é Sim, que é interessante. E aí, a sim. gente falando de menopausa, pós-menopausa, as mulheres confundem muito isso, porque várias têm dúvidas, né? O que mais aparece é essa dúvida da reposição hormonal, se ela deve ser feita, se não deve ser feita, Uhum, o que existe de riscos, né? O que pode ser feito em relação à uhum, saúde da mulher nessa fase. É, a mulher também uhum, começa, as pacientes se queixam muito de algumas coisas, o metabolismo realmente tende a diminuir, as alterações hormonais, sobretudo ligadas à queda do estrógeno, promovem mesmo o aumento do peso, o aumento do risco cardiovascular, mudanças na pele, mudanças no sono, no humor. Então, isso é muito legal da gente poder discutir juntas, tá? E aí até uhum, vou até uhum. sair um pouquinho assim do nosso script, porque eu vou aproveitar uma Uhum. pergunta que eu recebi, né, lá nas mensagens da Fabi Mamed, nossa personal. E a Fabi, assim, o que ela perguntou? Afinal, a gente faz ou não faz a reposição hormonal? Então, jogo isso aí para você iniciar as informações. Beleza. Obrigada, Dani. Abraço para a Fabi, né? E, bom, seguinte, antes de eu falar sobre essa questão da Uhum. reposição, vou falar rapidinho, assim, o que que é a menopausa, porque tem muita gente que confunde a questão, pensa que a menopausa é um período, e na verdade Ótimo. não, tá? Esse período que a mulher passa, porque a gente tem nas fases da vida da mulher, a gente tem a criança, né? Depois que a mulher menstrua, ela começa a sua vida reprodutiva. E essa vida reprodutiva, ela se encerra quando a mulher entra na menopausa, tá? Quando então ela começa a menstruação, essa menstruação ela acontece devido à ovulação, né, ao ciclo hormonal produzido pelos ovários, e os principais hormônios que são produzidos pelos ovários, que são os responsáveis pelas nossas características sexuais femininas, pelo nosso acúmulo de gordura em determinadas localizações e todos os caracteres que a gente tem, nosso metabolismo, tudo é influenciado por esses hormônios, que são estrogênio e progesterona e os androgênios, né, que seriam a Uhum. testosterona. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente vai pensar nesses hormônios. Mas aí o porquê de pensar em reposição hormonal? Porque depois que a mulher entra na vida reprodutiva, ela tem os ovários começam a produzir esses hormônios e à medida que a mulher vai envelhecendo, então a gente começa aí a partir dos 45 anos uma fase de transição para uma fase que já não é mais reprodutiva, né? Para ser a idosa, né? Vamos dizer assim, a Uhum. senilidade. E aí, o que, que muda nessa fase, né? Que a gente chama de climatério. Então, toda essa fase de transição hormonal é o Entendi. climatério. E o que, que seria? Então, é uma fase da vida da mulher onde ela começa a ter uma diminuição
da produção dos hormônios que são produzidos pelo ovário, né? E essa diminuição desses hormônios femininos faz com que apareçam alguns Entendi. sintomas, né? Então, climatério é a E aí, o que é diferente. a climatéria é a fase? É diferente. E o que é menopausa? A menopausa é quando a mulher ela fica um ano sem menstruar. Então, ela é um diagnóstico retrospectivo. Então, por exemplo, ela começa a ter uns ciclos irregulares, às vezes fica alguns meses sem menstruar, e de repente ela fica um ano sem menstruar. A partir do momento que a mulher fica um ano sem menstruar, a gente considera que aquele dia que ela menstruou um ano atrás foi o dia que ela entrou na menopausa, entendeu? Então, aquela data é a data que ela entrou na menopausa, certo? Então, menopausa é isso. Aí a gente tem o período antes, que seria pré-menopausa, e pós-menopausa, certo? Mas a fase como um todo a gente chama de climatério. Então, ótimo. Tá? A gente se informa, então, para poder conversar com a América melhor, né? Para entender a linguagem. Ótimo. Bom, e aí, devido a essa diminuição dos hormônios femininos, as mulheres elas começam a ter alguns sintomas. E quais são esses sintomas? A gente tem o principal, 75% das mulheres tem o sintoma de ondas de calor. Ou fogachos, ou calorão, que geralmente é uma sensação de calor que vem do nada e é muito desconfortável e atrapalha muito a qualidade de vida dessas mulheres. E então a maior parte das mulheres, 75%, tem ondas de calor. Quais que são outros sintomas que são comuns na pós-menopausa? E isso eu já vou respondendo algumas perguntinhas que foram me perguntando nos stories, na enquete que eu fiz lá, tá? Então, a gente tem alterações de humor, como você tinha dito, né? Então, assim, pode ser, quer dizer que eu vou ter depressão? Não, entendeu? Mas às vezes a mulher não tem uma labilidade, que a gente fala, às vezes tá alegre, às vezes tá triste, às vezes tá mais chorosa, às vezes fica mais irritada, começa a ter dificuldade para dormir. O humor oscila mais, né? O humor oscila mais. Além disso, sintomas de ansiedade, talvez um humor mais deprimido, né? E outro sintoma muito comum que as pacientes referem os sintomas urogenitais, que seriam ressecamento e assim, sintomas urinários também, entendeu? Então isso é bem interessante, porque muitas pacientes acham, e talvez até nem procura ginecologista, já vai no urologista, porque acha que ter incontinência urinária, ter aquela vontade de fazer xixi, ter que sair correndo para ir no banheiro, que senão faz xixi na roupa, que a gente chama de urgência miccional, ou a incontinência urinária de esforço, que é quando ela perde xixi, assim, que tosse, espirra, essas coisas. Tudo, além de ressecamento vaginal, dor na relação sexual, ela começa a ter uma diminuição da elasticidade vaginal por causa dessa diminuição dos hormônios, além de infecção urinária de repetição. Então, isso tudo pode acontecer pela baixa do hormônio, principalmente estrogênio, nas células do epitélio, né, da pele, vamos dizer assim, da vagina e da pele do sistema urinário. Tá? Então, às vezes, só o hormônio ali vaginal a gente já consegue melhorar muito disso. Mas eu vou falar um pouquinho disso. Só o tratamento tópico, né? Porque muitas das minhas pacientes, quando me procuram, né? O que eu vejo muito, então, no consultório? As pacientes estão preocupadas, em primeiro lugar, tá nessa faixa etária, né? Ali por volta, no final dos 40 anos, no início dos 50 anos, estão muito preocupadas com a diferença da composição corporal, com a facilidade de perder peso, ou então começam a ter oscilações de peso que antes não aconteciam. Mulheres que têm um biotipo de ter o quadril maior, né, a cintura mais fininha, já não tem mais esse biotipo. A gordura corporal ela tende a se acumular agora na região abdominal, mesmo que antes essa não era uma tendência do biotipo dessa mulher. Recebi aqui uma ligação, desculpa.
E aí, Aham. essa preocupação, então, em cuidar da oscilação do peso e também da disposição, porque em nutrologia a gente vê muito isso, né? Da saúde, da qualidade de vida, o que que a Uhum. gente pode promover. Né? Então, algumas pacientes realmente Sim. falam de queixas muito mais localizadas, né? De uma dificuldade na relação sexual, a dor da relação sexual, que Uhum. você pode falar Uhum. muito bem disso, mas eu percebo muito isso então no meu consultório. O mais Uhum. comum é essa dificuldade em entender o próprio corpo, né? As modificações que estão acontecendo. Uhum. Então, existe essa Uhum. alteração do humor. O sono é muito prejudicado para a maioria, né? Uhum. Existe essa dificuldade, então, em fazer a gerência do peso ou a estabilidade do peso. Muitas delas já estão com Uhum. algumas doenças crônicas que foram desenvolvendo em virtude dos hábitos, né? Principalmente de hábitos de vida. Uhum. E é também uma faixa etária em que a gente fica mais preocupada com essas questões, né? Hoje em dia a gente sabe que a principal causa de morte no nosso país é doença cardiovascular, infarto, AVC, e isso tudo Uhum. aumenta. Eu sempre digo assim, né? Existem muitos receptores. Me corrija se eu estiver errada, que isso tem muito a ver com essa área. Uhum. Mas até para eu explicar para elas o porquê que a Uhum. menopausa, né? O porquê que essa queda expressiva do estrógeno, né? Quase ali por parar de produzir principalmente esse tipo de hormônio, esse principal dos hormônios femininos, ele consegue fazer tanta alteração assim na saúde da mulher. A gente tem receptores para esse hormônio em diversos órgãos, né, Milady? Inclusive no nosso Uhum. cérebro. Então, existe sim uma Sim. tendência maior de uma alteração da saúde mental, uma alteração da saúde cardiovascular, né? E a gente tem que entender também que nessa fase, essas alterações todas, elas se juntam com uma facilidade maior de que os nossos hábitos, se eles podem provocar, então, boas consequências ou, então, prejuízos, que a partir dessa fase, então, a mulher vai ter mais dificuldade para lidar com esses hábitos ruins, né? Como a gerência, como o Sim. ganho do peso. Então, essa Isso. concentração de gordura na região abdominal, ela é real, ela é Perigosa. perigosa, né? Porque ela tem relação com a saúde cardiovascular. E aí me perguntam, Uhum. doutor, eu tô ganhando gordura somente nessa região. O que que eu faço para poder perder barriga? E aí, gente, né? Primeiro Uhum. procurar a ginecologista para a gente poder entender dessa fase se os seus sintomas podem ser ajudados Uhum. com a terapia de reposição hormonal ou não. Se existe contraindicação ou não, Uhum. né? Depois disso, o que mais que a Uhum. gente pode fazer em relação à sua saúde, em relação a nutrientes, a suplementos e em perder a gordura Uhum. abdominal, o que que é? É emagrecer em geral, é Com perder certeza. gordura corporal. Não tem como a gente ter uma perda Aham. somente de um local, né? Então é necessário baixar a Uhum. gordura corporal no geral e com certeza você vai perder numa região, na região que você mais precisar. Se é a região abdominal, é aí que vai Sim. aparecer. Porém, né, essa tendência Uhum. de acumular a gordura numa região mais específica, que é o abdômen, para as mulheres começa a acontecer mais nessa fase, né? Isso gera muito incômodo, né, Milete? Sim. Sim, com certeza. É uma queixa muito frequente. E quando a gente entende o porquê que você tá passando por aquilo, que é igual quando a gente vira Uhum. mocinha, né? Então, a gordura vai para as mamas, vai para o bumbum, para as coxas e tal. Quando a mulher passa a ter essa diminuição do estrogênio, acaba que aumenta, igual a localização da gordura no Uhum. abdômen, aumenta esse risco cardiovascular pela diminuição do hormônio, assim como você falou, até por uma questão de metabolismo, que você sabe falar até melhor que eu, por causa que interfere, né, no metabolismo, a diminuição do hormônio feminino interfere no metabolismo do colesterol, da Uhum. gliceria, né, aumenta a resistência à Justamente. insulina. E tudo isso, tudo pela diminuição do hormônio feminino. Quando a gente pensa o que que a diminuição do hormônio feminino causa na mulher, a gente já pode começar a pensar o que que com a reposição eu consigo Uhum. melhorar, Entendi. entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tenho calores, eu tenho ressecamento vaginal. Então, usar o hormônio pode me ajudar a isso, a melhorar isso, Uhum. né? E aí, uma coisinha que eu queria falar, assim, antes de partir para a reposição de hormônio, que eu falei que o assunto da live ele é interessante até para outras faixas etárias, não só
para as mulheres que já estão nessa fase do climatério, né? Mas para todas as mulheres. Por quê? Porque a gente não pode pensar em se cuidar só quando você já está lá batendo na porta da menopausa, né? De jeito nenhum. Então, esse cuidado, para você ter um envelhecimento saudável, você tem que começar esse cuidado de hábitos saudáveis, verificar sua saúde, exames, consultas, tudo tem que começar antes, né? E não deixar para a última hora, porque o que você faz hoje é o que vai refletir na sua saúde daqui 10, 15, 20 anos, entendeu? E parece meio clichê a gente falar assim, mas é uma alimentação saudável, diminuir hábitos não saudáveis, né? Mas é isso. Né? Não, mas então, assim, isso aqui é assim, clichê, em resumo, porque né? realmente tem fundo de verdade, né? Por isso que é tão repetido, né? Mas essa questão dos hábitos saudáveis, né? Desde a prática de atividade física regular, uma alimentação relativamente saudável e equilibrada, ter um sono adequado, porque as pessoas não imaginam o quanto o sono é importante, né? Como influenciador do metabolismo, como influenciador da imunidade, as pessoas todas preocupadas e o que faz agora, né? Até nesse tempo do coronavírus, e o sono é uma coisa que é muito essencial, né? Em ter uma gestão da saúde mental, então tudo isso é uma base de construção de saúde, né? E antes mesmo de imaginar se a terapia de reposição hormonal deve ser feita, se ela ajuda, se ela previne outros problemas ou não, a gente tem que pensar que essa base ela tem que ser satisfeita mesmo, né? Porque, inclusive, nos limita enquanto profissionais de poder ajudar o paciente. Só a gente pensando em medicar necessariamente um sintoma, né? A gente consegue construir uma casa com um alicerce perfeito de acordo com a base, né? Então, a gente tem que criar uma base boa. Perfeito, né? Tem que ser antes mesmo, quanto antes melhor. Mas se isso não for feito também, não quer dizer que não haja possibilidade de melhorar os sintomas atuais. Então, é isso que a gente tem que fazer. Isso aí. Bom, vou falar então um pouquinho das indicações da reposição, certo? Então, assim, que é uma dúvida muito frequente, por quê? Quem pode fazer reposição hormonal? Todo mundo pode fazer reposição hormonal? O que seria reposição hormonal? Então, como eu disse, os hormônios que mais influenciam na nossa saúde feminina, né, vamos dizer assim, do ponto de vista feminino mesmo, ginecológico, seria o estrogênio, a progesterona e os androgênios, né, a base de testosterona. Então, assim, a indicação clássica. Então, qual mulher tem indicação de reposição hormonal? Aquela pela Sociedade Brasileira pela Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a Febrasgo, a Sociedade de Climatério, todo mundo, a recomendação clássica é mulheres que apresentam sintomas vasomotores, que seriam as mulheres que têm as ondas de calor, tá? Então, essas mulheres, elas têm indicação de reposição hormonal. Além disso, mulheres com sintomas urogenitais, que são os sintomas que eu falei, né? De ressecamento, de atrofia, então dor na relação, incontinência urinária, essas coisas que mostram uma diminuição do hormônio, né? Da ação do hormônio estrogênio na vagina e no epitélio urinário, né? E, além disso, como tratamento para osteoporose. Então, são 3 indicações formais, certo? Isso. Então, seriam para esses casos. Então, pacientes que se incluem, que têm sintomas vasomotores, aí não tem que ter todos, tá? Por exemplo, você tem os calores, você tem indicação de reposição hormonal via sistêmica, né? Quando você tem, por exemplo, apenas o ressecamento vaginal, apenas esses sintomas locais, lá, vamos dizer assim, lá de baixo, entendeu? Você não precisa necessariamente fazer a reposição via sistêmica, que seria, por exemplo, via oral ou via o gelzinho, né? Então, assim, para as ondas de calor, a gente usa terapia sistêmica. E é o que é
a forma de reposição mais potente, é o que mais tem efeito na diminuição Quando desses faz via sintomas. oral, Quando faz via oral ou gel, isso é o que cai na corrente sanguínea, né? Quando a paciente tem apenas os sintomas locais, sintomas de ressecamento, tudo sintomas vaginais, a gente não precisa fazer a terapia sistêmica, a gente pode fazer apenas uma terapia local, porque a gente tem os cremes vaginais, a base de estrogênio, que você pode usar na vagina e que melhoram e são potentes no alívio desses sintomas. Então, muitas vezes, as pacientes têm apenas sintoma local. Então, você não precisa necessariamente fazer a terapia sistêmica, tá? E aí você pode usar, vamos dizer assim, a pomadinha via vaginal, entendeu? Esses cremes são à base de estrogênio. Isso é importante a gente falar. Quando a gente faz reposição de hormônio, a gente vou falar primeiramente só da reposição de estrogênio e progesterona. Depois, lá na frente, a gente fala sobre testosterona. Ótimo, porque hoje em dia a testosterona Então, parece virou moda, né? Sobrevive sem, né? A falta de massa muscular é a testosterona, o cabelo não tá legal, eu não tô tão bem, a minha disposição não tá legal, o meu problema de libido é totalmente em relação à testosterona, tudo é isso, né? Então, ótimo, é bom a gente conversar sobre isso também. Aí eu vou falar, então, quando a gente pensa em reposição de estrogênio e progesterona, a gente tem que pensar primeiramente o seguinte. O estrogênio é o que geralmente melhora os seus sintomas de calores, essas coisas. A gente tem que fazer progesterona para todas as mulheres que a gente passa estrogênio e que tem útero. Então, por exemplo, eu já tirei o meu útero. Então, você não precisa usar progesterona, você pode apenas usar o estrogênio isolado. Por quê? Porque a progesterona, ela é um hormônio que atua na proteção do útero, né, da camadinha interna do útero, que é o endométrio, porque quando você usa só estrogênio, o estrogênio ele age na camadinha interna do útero e faz aumentar essa camadinha interna, entendeu? Aí se você usa ele isolado, então só estrogênio, você pode aumentar o risco de, por exemplo, um câncer do útero. Olha entendeu? Só, Milady, então é até bom assim você ter falado isso, porque as mulheres têm muitas dúvidas, né? Nossas pacientes, elas têm muitas dúvidas em relação a essa questão de ter um útero e de só porque não tem um útero, muitas acham que não, eu nunca vou ter, eu não vou entrar em menopausa, eu não vou ter nenhuma alteração porque eu retirei o útero. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver, porque a menopausa ela é um evento que depende da sua produção hormonal ovariana, tá? Então, quando a mulher tira o útero, ela não menstrua porque ela tirou aquele órgão que é de onde sai o sangue da menstruação. Mas você continua tendo a sua produção hormonal que é produzida nos ovários. Então, você continua tendo TPM, você continua ovulando, você continua o seu ciclo ovariano normal, entendeu? Só que é mais difícil, assim, às vezes se a mulher não tiver sintomas nenhum, ela não vai ver, assim, o que parou de menstruar. Então, a gente consegue detectar esse diagnóstico de menopausa se ela tiver sintomas ou se ela tiver, pelo exame de sangue, a gente faz a dosagem hormonal e vê que ela já está compatível com Ou seja, por isso que é importante a regularidade também das consultas, pelo menos anuais, com a ginecologista, né? Sim, que aí a gente consegue já ir monitorando essas dosagens hormonais e ver se já está próximo, se não está, enfim, né? Então, voltando. Então, a gente tem a opção de fazer estrogênio e progesterona. E aí, a gente faz progesterona para todas aquelas mulheres que têm útero. E uma coisa muito interessante, todas as mulheres que tiveram história de endometriose, quando elas vão fazer reposição hormonal, elas têm que usar estrogênio e progesterona, mesmo que já tiraram o útero, tá? Porque a progesterona, ela protege de ter volta dos foquinhos de endometriose mesmo na pós-menopausa, entendeu? Tô falando isso porque eu tenho muitos pacientes que têm, então... A gente tá vendo muito mais casos de endometriose também, né? A gente vai falar sobre isso em outra live, não vai? Então tá bom. Vamos.
E, bom, então é isso. Então a gente pensa em estrogênio e progesterona. A indicação são esses sintomas que eu falei, né? Que você pode ter quando você tem os calores, quando você tem o ressecamento ou para tratamento da É. osteoporose. Essa questão da osteoporose é muito interessante porque que aí a gente já entra na questão de metabolismo de cálcio, Sim. vitamina D, Uhum. né? E assim, a mulher, à medida que ela vai envelhecendo, a gente atinge o pico máximo de massa óssea em torno dos 30 anos. E aí, a partir dos 40, a gente começa a ter um declínio dessa massa Uhum. óssea. E quando você tem uma diminuição do hormônio feminino, que é o estrogênio, ocorre uma perda de massa óssea muito mais acelerada, né? E por causa que o estrogênio ele protege contra a perda de massa óssea. Então, mulheres, então existem estudos científicos que mostram que mulheres que têm osteoporose e que utilizam o hormônio, a reposição hormonal, elas têm um menor risco de fraturas, têm uma menor, assim, a perda de massa óssea fica mais desacelerada, vamos dizer assim, né? Fica mais lenta, né? Então, é uma indicação. Então, pacientes que têm osteoporose têm indicação de fazer reposição hormonal. Então, eu falei... Então, aí, só o último detalhe dessa questão da indicação é porque a gente não faz em qualquer momento depois que a mulher entrar na menopausa. O ideal e o seguro é que você faça a reposição hormonal dentro dos primeiros 10 anos depois Então que ela entrou. faz diferença, então, o Idealmente, período em que ela está, né? faz diferença. O período em que ela está. Então, por exemplo, eu entrei na menopausa já tem 15 anos, agora eu quero fazer reposição. Não tem indicação, porque foi visto que mulheres que começaram a fazer reposição hormonal depois de 10 anos de ter entrado na menopausa tiveram maior risco cardiovascular. Então, maior risco de infarto, de AVC, quando começaram mais tardiamente. Então, uma mulher entendeu? que desenvolveu osteoporose recentemente, está lá nos seus 65 anos, entrou na menopausa em torno de 50. Não vai ser agora que a introdução da terapia de reposição hormonal vai ser útil para ela. Não, aí a gente não usa hormônio, mas você pode usar as terapias não hormonais para tratamento da osteoporose, por exemplo. Mas assim, a reposição hormonal, ela não pode ser feita em qualquer época pós-menopausa. Você tem que fazer dentro desses primeiros 10 anos de pós-menopausa, vamos dizer assim, né? De forma ideal dentro dos primeiros 5 anos, tá? Isso a gente chama de janela de oportunidade. Ou seja, isso, que é você começar o hormônio na hora certa. Entendeu? E então, idealmente, mulheres que têm sintomas com menos de 10 anos de menopausa e abaixo de 60 anos. Ótimo, super bom para esclarecer. Ótimo. Eu queria falar um pouquinho sobre as vitaminas, que é uma pergunta muito frequente no consultório e que eu acho que atua muito nessa questão da prevenção. O que você me diz, assim? Isso todas me perguntam. Eu tenho que... Isso, eu quero te explorar agora. Claro, vai ser um prazer. Olha só, quando você... Para a gente falar sobre a menopausa, essas modificações que acontecem, que a gente já comentou aqui brevemente, mas de forma geral, elas fazem com que nós, então, mulheres na fase de menopausa, nós tenhamos algumas alterações. Então, não são somente alterações que vêm com a idade, elas também vêm em virtude dessa redução da produção, sobretudo do estrógeno, né? Nós temos, então, além dessa tendência de ganhar gordura corporal, a nossa capacidade de absorção de nutrientes, ela se altera, né? A capacidade do nosso estômago de produzir ali alguns ácidos se altera. Esse ácido ele é importante para fazer a absorção de muitos dos nutrientes essenciais para a gente. O próprio cálcio sofre uma alteração disso, o ferro sofre uma alteração, a vitamina B12 sofre uma alteração e até proteínas também sofrem uma alteração, né? Então, isso faz uma diferença. Nessa fase também, as mulheres, então, que não tiveram um cuidado muito específico ao longo dos anos anteriores ou que, de toda forma, tiveram cuidados, mas até mesmo pela história
familiar desenvolveram algumas doenças, como, por exemplo, a doença do refluxo, ela vai usar um tipo de medicamento que atrapalha a secreção ácida e aí, por conseguinte, vai ter uma influência na absorção desses nutrientes, né? Alguns medicamentos diuréticos, medicamentos que tratam a pressão arterial, né? Medicamentos que estão combatendo doença cardiovascular, também são medicamentos que fazem uma alteração da absorção dos nutrientes, né? O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar também em relação a essa mudança hormonal, então, causando um impacto no próprio nutriente funcionando dentro do nosso corpo. Então, por mais que a gente faça uma ingesta adequada, eu vou consumir aquilo que é adequado para mim, de acordo com os valores, né, nutricionais, as indicações, ainda assim você não consegue, além de absorver, ter a mesma atuação e metabolização desses nutrientes. Isso acontece muito nesse período para nós, né? Uma outra coisa em relação a macronutrientes que a gente diz, que são proteína, carboidrato, gordura, nós tendemos, já pelo nosso hábito geral, em consumir menos proteína em todas as nossas refeições, né? Até mesmo pela questão cultural, a gente consome mais alimentos com mais carboidrato, né? As frutas, os sucos, as massas, os pães, os doces, os cereais, então a gente consome mais. E até mesmo com a idade, a gente tem uma tendência a reduzir esse consumo de proteínas. Então, falando até de macronutrientes, a gente consome menos proteína. Isso vai ajudar com a própria alteração natural da menopausa, dessa fase da mulher em que ela já tende a reduzir a massa muscular. O impacto de redução da massa muscular, ela também existe na saúde óssea. E aí eu perguntei para você em relação à chance de osteoporose já mais em idades avançadas, porque então se não existe a opção de fazer, né, a terapia de reposição hormonal, a gente tem que pensar, olhando para a osteoporose, então, se eu tenho uma diminuição da absorção de cálcio, até de forma natural, eu posso ingerir uma quantidade adequada, mas eu não tenho uma absorção adequada. Tem a questão da vitamina D, que também é importante para o metabolismo ósseo. Hoje a gente já sabe que a nossa principal fonte de vitamina D é através do estímulo de produção do sol, né, incidindo sobre a nossa pele. Mas muitos pacientes, quanto mais alterações crônicas, se estiverem acima do peso, alterações metabólicas, não vão produzir vitamina D da forma adequada. Então, tem que fazer a reposição. Aliás, o momento mais ideal de produção, de estímulo, né, da produção de vitamina D é justamente o momento mais perigoso para a saúde da pele, que é entre 10 e 3 horas. Né? Então, eu prefiro que faça a suplementação de vitamina D e que faça o uso do protetor solar, né? A suplementação de cálcio, então a gente passando por aí. Você me perguntou, foi isso, né, Mileide? Tô respondendo essa pergunta. Foi, tá respondendo. A questão da menopausa, não que o que a gente faz dentro do consultório da nutrologia substitua o hormônio, por exemplo. Né? O benefício que o hormônio pode acontecer. Então, ou isso deve ser feito associado... Eles andam juntos, ou a gente deve fazer associado à terapia de reposição hormonal, ou quando a terapia de reposição hormonal é contraindicada, a gente vai continuar fazendo essa mesma conduta. Né? Muitas vezes, eu gosto muito de deixar isso claro, nas diretrizes da própria Febrasgo, né? da própria da sua área em que fala da mulher no climatério, a gente vê muito da SBEM também, que é a Sociedade de Endocrinologia, falando do recomendável de fazer a suplementação de cálcio para mulheres nessa faixa etária, né? Em torno de 600 até 1.200 miligramas de cálcio dia. A gente fala muito das fontes de cálcio nos alimentos, principalmente derivados de laticínios, não são só esses, mas é o que a gente mais tem hábito no nosso dia a dia, de leite e derivados. Agora, na hora de suplementar o cálcio, eu tenho algumas restrições. Embora exista essa realidade, essa indicação, se a paciente tiver um histórico de doença cardiovascular já estabelecida, em que ela trata história de aterosclerose, já tem placa em carótida, já teve algum evento como infarto, ou toma medicações que controlam a angina, que a gente fala que é dor no peito, né? Ou então já teve um AIT, alguma coisa relacionada a AVC, é hipertensa. Eu tomo mais cuidado porque também nós estudamos e sabemos que uma suplementação de cálcio numa dose alta pode acelerar o processo de calcificação de artéria, que tem a ver também com o aumento da chance do entupimento e provocar o AVC ou um infarto, por exemplo.
Então, nem sempre eu recomendo fazer essa suplementação de cálcio. Mas ela pode... Seriam mais em pacientes que têm maior risco cardiovascular ou que já têm evidência de Na realidade, aterosclerose. nesses pacientes, eu deixo o cálcio de lado. Aí você Isso. não faz. Eu vou dar mais atenção para a Sim. vitamina D. Talvez prescrever o medicamento, né? Que tem ali atuação sobre o metabolismo ósseo, que são medicamentos, né, mais específicos que a gente faz no consultório. E a gente também tem que pensar nessa questão da massa muscular, que muitas pessoas não sabem. A massa muscular, ela cria ali uma relação, um gradiente de força, vamos falar assim para ficar mais didático, com o osso, né, que ajuda também na remineralização. Então, mulheres que fazem atividade física, elas têm uma chance melhor de evoluir da osteopenia, que já é uma queda de massa óssea, ou até mesmo da osteoporose. E quando eu digo atividade física, eu estou falando de atividade de força. Então, vocês acharem que podem fugir da musculação, poder até pode, mas não é recomendável. Musculação pode, é recomendável para mulheres, então, acima de 40, de 50 anos, necessária. Né? Essa que é a realidade, para que a gente trabalhe massa muscular. Porque ela aumenta o estímulo de produção Aumenta o estímulo de produção de cálcio. E também, quando a gente melhora a massa muscular, eu melhoro o metabolismo como um todo. Me ajuda a fazer a gerência dessa gordura corporal também que tanto me incomoda, né? Isso acontece muito. E o benefício, assim, só acrescentando, da atividade física nessa questão da osteoporose, ela é super importante por essa questão que você já falou, mas também até por uma questão de trabalhar o equilíbrio, trabalhar a força. Então, você tem uma diminuição do risco de quedas, né? Que é algo muito frequente em mulheres mais idosas, né? Então, assim, quando você faz atividade física, não é só você fortalecer a musculatura e fortalecer o osso. Você também trabalha outros itens, né? Como equilíbrio, força, propriocepção, que seria você se situar muito importante no espaço, que para paciente continuar sendo independente. Que diminui a chance dela cair. Eu né? digo isso para então, isso é legal. Elas continuarem a ser independentes, né? O próprio movimento, eu digo, olha, é uma coisa que a gente às vezes nem quer pensar muito, mas é real. A gente vai perdendo força, né? A gente vai perdendo força muscular. É justamente essa perda de força muscular que também faz com que a gente tenha dificuldades com a idade de agachar e levantar, se levantar sozinho de um sofá, de pentear o cabelo sem ajuda, de trocar de roupa e tomar banho. É a independência dos movimentos, né? Então, é muito importante a atividade física nesse ponto. E em relação a outros micronutrientes, como as outras vitaminas, as necessidades e a explicação para essas necessidades são as mesmas em qualquer fase da saúde da mulher. Mas existe a necessidade quase sempre, Milene, porque nós não temos a mesma capacidade de absorção dos nutrientes. A nossa superfície intestinal, que é responsável por controlar mais essa entrada e defesa, né, de nutrientes ou de patógenos, de coisas que nos prejudicam, ela também já não é a mesma, até porque a gente está sob condições que não ajudam. O estresse, o sono inadequado, alterações metabólicas, né, não é interessante. Então, eu preciso fazer... Quase sempre eu preciso fazer uma reposição de nutrientes, né? De suplementar, talvez, a proteína, quando eu não consigo ter uma fonte proteica ideal, quando eu não gosto muito de carne, por exemplo, e ovos, que são os alimentos também que oferecem proteínas de forma mais fácil. Você é vegetariana? Tem condições de eu ter um fornecimento adequado de proteína, mesmo sendo vegetariana? Tem, só que a gente vai ter que fazer uma substituição bem adequada. E talvez na fase né, da mulher, na idade da menopausa, por a gente ter uma redução da capacidade de absorção, então a gente vai precisar de fato suplementar. Né? Isso a gente precisa falar abertamente. E pensando na capacidade, na gerência do envelhecimento, no estresse oxidativo, para que vocês entendam, assim, quando a gente fala em radicais livres, no envelhecimento da pele, de que a gente, né, envelhece mais rápido, esse estresse oxidativo, que é o processo de produzir
os radicais livres, ele também nos envelhece por dentro. Então, faz com que as nossas estruturas, os nossos órgãos, né, envelheçam rapidamente. Então, vitaminas que são muito essenciais, as vitaminas de complexo B, né, sobretudo para controle de dores neuropáticas, decorrentes de problemas de coluna, que acontecem muito com essa fase de idade, zinco, magnésio, vitamina B6, super essenciais para a nossa função cognitiva, né? A gente tem que pensar nisso, né? A gente pensando no ferro, a queda de cabelo, ela se justifica nesse ponto, né? A gente tem que pensar em todos esses nutrientes, sentir que a pele, então, tá mais desidratada, né? Elaborar um polivitamínico. A pele fica mais Justamente, fina. então, elaborar um polivitamínico para essa paciente, mas baseado nos seus exames, de forma individualizada, a gente vai conseguir bons resultados. E também existem nutracêuticos, existem algumas substâncias que são interessantes, né? Existe muito modismo por aí, mas algumas são muito Isso, eu queria te perguntar demais. dos Existe motivos. muita coisa. E a grande maioria realmente não tem evidência científica, e não é só evidência científica, né? A gente tem que ser um pouquinho mais aberta, assim, na prática do consultório. Eu não vejo diferença no meu consultório. Então, não vou fazer a paciente também gastar dinheiro à toa, de forma alguma. Né? A gente vai prescrever o que realmente traz benefícios mesmo. Queria te perguntar, Dani, sobre a questão da reposição de colágeno. O que você acha, assim, para a questão de pele, articulações? Quando que você prescreve? Super interessante. Olha, a questão do colágeno é assim. Sempre foi um tabu, né, de discussão, assim, uma divisão de opiniões, porque uma parte, né, da escola médica, de algumas especialidades como a própria nutrologia, endócrino, as faculdades de nutrição e a dermatologia, ainda ficavam ali nas pesquisas na dúvida se o colágeno ajuda ou não ajuda na qualidade da pele, se o colágeno ajuda ou não ajuda a prevenir envelhecimento ou a retardar esse envelhecimento. E a resposta é que ajuda sim. As evidências científicas dizem, né, a favor do colágeno, mas depende de qual colágeno. Então, não é simplesmente você, é colágeno hidrolisado, foi isso que disseram. Então, eu vou numa loja de produto natural, vou comprar esse colágeno e ele vai começar a resolver minha vida. Não é verdade. Né? A gente tem tipos de colágeno diferentes, né? São vários tipos de colágeno que a gente tem no nosso corpo todo. O colágeno é como se ele fosse uma fração de proteína. Então, eu tenho que entender que antes de querer suplementar colágeno, eu preciso ter um aporte proteico na minha alimentação ideal. Se eu quiser fazer o colágeno para que ele sozinho dê conta do recado, mas eu não tiver matéria-prima ali para produzir esse colágeno, eu vou gastar dinheiro à toa com colágeno. Então, o colágeno sozinho ele não vai fazer diferença. Então, primeiro, eu olho a minha alimentação como um todo. Ela está equilibrada em relação à quantidade de proteínas, né? De microminerais, como eu acabei de dizer. Vitamina C é essencial para o metabolismo do colágeno, né? O ferro faz parte do metabolismo do colágeno. Então, tudo isso é importante. Mas eu tenho uma dieta boa em proteínas também. Então, primeiro isso. Depois, existe um tipo de colágeno mais direcionado para a saúde da pele, cabelo e unhas, né, para caráter mais dermatológico. E existe um colágeno mais direcionado para as articulações, porque o mesmo impacto que a deficiência de estrogênio nessa fase causa em pele, cabelo e unha, também causa no processo degenerativo das articulações. E é uma das queixas que a gente vê muito, né, nas nossas pacientes. As dores articulares, né, processos degenerativos de artrite, né, ou de osteoartrose. Então, existe um colágeno mais específico, que é um colágeno tipo 2. Na hora de a gente prescrever, a gente tem que saber, enquanto profissional, que tipo de colágeno é o mais ideal, né? Qual a patente, se vai manipular, qual seria essa substância, porque existe diferença. Tem que ser um colágeno estabilizado com um tipo de aminoácido. É uma composição química diferente. Então, não é esse que a gente compra em produto natural, que a gente paga ali em torno de uns 40, 50 reais por um pote de mais ou menos meio quilo. É diferente. Mas a suplementação de colágeno funciona. Sozinha não, eu preciso associá-la, então, a uma dieta de aporte proteico ideal. Se não dá para comer proteína, a gente suplementa. E também esses outros micronutrientes que são essenciais para a saúde da pele, vitamina A vitamina C, né? Vitaminas de complexo B, selênio, zinco, a gente também tem em níveis satisfatórios. Aí sim, ele vai ser legal e ele passa a ser um grande aliado.
Uhum. E aí, a última que eu tenho dúvida é sobre a coenzima Sim. Q10. Olha só, Você você quer saber se eu prescrevo? que tá na Tá na moda moda. Ó, também. a Isso, coenzima você. Q10, ela é realmente assim, ela é uma espécie de nutriente, vamos falar assim, que ela tem diversas utilidades. Na realidade, é um nutriente que alimenta lá a nossa mitocôndria, que é o centro de respiração de vida das nossas células. A coenzima Q10, Uhum. pensando na minha paciente nessa faixa etária da menopausa, que é a mesma faixa etária em que o risco cardiovascular, então, vai aumentar muito. A gente sabe que a menopausa, Uhum. a gente tem uma alteração desse metabolismo que faz, então, com que a chance do colesterol ruim aumentar fique maior. Né? Geralmente mexe, então, com esse Uhum. metabolismo de colesterol, como você falou no começo. E muitas das pacientes, então, vão Uhum. precisar usar o medicamento que trata o colesterol alto, que são as estatinas. As estatinas, Certo. se elas estiverem sendo usadas, eu preciso prescrever a associação de coenzima Q10. Porque um efeito diverso da estatina é justamente bloquear a ação positiva da coenzima Q10. E é justamente Uhum. esse efeito adverso que pode acontecer com a estatina que se relaciona com a inadequação ali, a inativação, posso dizer assim, da própria coenzima Q10. Dores musculares, sensações de que está tendo. Eu posso dizer que é dor muscular mesmo. Já ouviu isso no seu consultório, Milete, Uhum. de queixa em relação à Já, estatina? já. E é uma contraindicação de continuar com a Sim. estatina, né? Então, a gente acaba Sim. depletando a coenzima Q10. Ela é importante, então, para o Uhum. processo oxidativo, porque a coenzima Q10 é uma substância antioxidante. Mas eu preciso tomar Certo. cuidado. Então, ela vai ajudar em tudo que tem a ver com o processo do estresse oxidativo. Para quem faz o uso da medicação de colesterol. Uhum. Tem ação na prevenção do envelhecimento precoce, né? Que tem muita relação, então, com o impacto da incidência solar na nossa pele, com o Uhum. impacto do estresse oxidativo nas nossas outras, né? Nos outros órgãos, estruturas, na própria resistência à insulina, que aumenta a chance do diabetes e facilita a gente ganhar peso com mais, né? A gente ganha peso com mais facilidade, né? Em aumentar o Uhum. colesterol, em aumentar a chance de a gente ter processos ateroscleróticos que fazem a gente aumentar a chance de infartar, a chance de ter AVC. Então, ela é muito Uhum. importante. Agora, eu tenho que ter uma noção. Não é simplesmente você ir lá, né, como muitas pacientes minhas fazem. Nos Estados Unidos, a gente tem um acesso muito grande. Agora, essa realidade, a gente nem sabe como vai ser. Mas simplesmente manda manipular ou compra a coenzima Q10, que a gente já está encontrando mais no mercado. E aí você pensa, quanto mais eu usar antioxidante, melhor, né? E não é real. Melhor. Né? O processo, na hora de a Uhum. gente fazer um tratamento, pensando na ação antioxidante de um suplemento, eu tenho que fazer ele na dose adequada. Porque se eu faço a partir ali de um certo Uhum. momento, só a gente que com os exames e analisando a quantidade necessária para cada paciente, que a gente vai conseguir entender isso. Porque se a gente faz uma quantidade exagerada de antioxidante, o efeito antioxidante que a gente deseja se torna pró-oxidante. A gente começa a ter Entendi. um efeito pró-oxidante. É a mesma coisa da vitamina C, que tem um efeito Uhum. antioxidante super legal. Você acha que o legal tá você ir lá na farmácia e comprar o Cebion, o seu... Gente, eu tô falando marcas porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas você usa 1 grama, é É na mais prática, prático. né? Você usa 1 grama, na realidade você está fazendo um efeito pró-oxidante. Então a gente tem que saber a quantidade de usar. Uhum. Mas eu prescrevo sim. Aliás, é Uhum. um dos nutrientes, assim, dos antioxidantes que tem mais evidência científica de ação, né, nessa capacidade antioxidante, Uhum. né, na condução de algumas doenças cardiovasculares, prevenção do envelhecimento precoce. Realmente é muito interessante, mas saber Uhum. como fazer, como combinar Uhum. e em quantidade ideal para cada uma, Uhum. né? Por isso que o tratamento E por e por quanto quanto tempo, tempo, por tudo. isso que o tratamento individualizado é interessante. O que a gente está Uhum. fazendo aqui, por exemplo, a gente está Sim. dando orientações gerais, mas é claro que com essas orientações, Uhum. quando você se Eu não posso consulta, ir sair ali e não começar. pode, né? Porque o que pode ser realmente bom para Uhum. você não é bom para sua amiga. Não é Não, bom não é a pro mesma outro. coisa. Uhum. Isso. E aí, eu falei que era a última, mas vai ter Por mais mim a uma. gente vai. Tem É, gente aqui, ó. não, é a questão das dietas da Ah, moda. Você tem alguma dieta? Aqui está muito na moda é a dieta cetogênica,
O que você acha a respeito disso? Você indica? O que é a sua opinião a respeito Sim, dessas então, assim, dietas? Em específico da isso, cetogênica? olha, Jejum essas são intermitente? estratégias, na realidade, são estratégias, né, de dieta, que eu Uhum, gosto, eu concordo com a maioria delas, mas desde que a gente saiba em que momento usar, por quanto tempo usar. Porque eu preciso ter como base a informação de que, em primeiro lugar, se eu estou preocupada em perder peso, em ir tendo evolução da minha performance no exercício, mesmo que eu faça uma estratégia adequada, orientada, né, pelo nutrólogo, associado com a nutricionista, que vai falar muito mais do alimento, do cálculo do planejamento alimentar, esse tratamento multidisciplinar associado com a nutricionista, eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, tenho nutricionista, trabalha comigo no consultório, eu acho muito legal, acho essencial para paciente, mas uhum, na hora de a gente pensar nessas dietas da moda, é entender que eu tenho uma base. Se eu quero, então, evoluir na performance, se eu quero continuar, por exemplo, no emagrecimento, de tempos em tempos, de períodos em períodos, que a gente vai analisar para cada paciente, eu preciso fazer alteração das estratégias. Porque o nosso corpo tem uma coisa chamada adaptação. Eu vou ter adaptação mais ou menos em torno de 30 a 40 dias de um mesmo padrão alimentar. Então, eu tenho que fazer uma variação das estratégias para continuar tendo resultados em relação à perda de gordura corporal, né? Em relação à evolução de performance, você também está pensando em estar mais disposta para fazer atividade física. Mas são estratégias que, na uhum, maioria das vezes, não devem ser feitas a longo prazo. Então, por exemplo, o que está muito na moda hoje? O jejum uhum, intermitente. O jejum intermitente tem muitos estudos que falam a favor do jejum. O jejum começou a ser falado muito porque ele se aproxima de certos hábitos nossos que, nos estudos mais padrões, né, o que se tem de evidência é que se a gente para de comer ali, no máximo até umas 6 horas, 8 horas da noite, e então faz um jejum de mais ou menos 16 horas, esse seria o nosso padrão alimentar mais saudável. Ele faz eu emagrecer mais, ele me faz perder mais gordura do que utilizar uma outra estratégia de dieta? Não. No geral, não, ele não uhum, é mais potente. Só que por que ele pode uhum, contemplar, então, resultados melhores, dependendo do paciente? Porque pode ser que essa pessoa, ela não tenha hábito de fazer café da manhã, ela não sinta essa fome, então ela vai adaptar com essa estratégia de pular uma refeição. A gente uhum, aproveita para uma janela de emagrecimento, né? Para uma paciente que está precisando uhum, reduzir a compulsão alimentar, perdão, reduzir a quantidade de consumo de carboidrato na dieta. Pode ser uma opção para aquela pessoa também que não está tendo não vê muita janela de tempo, né, para preparar suas refeições com mais cuidado e precisa de uma alimentação mais prática. Pode caber. Então, por que ela uhum, pode ter uma eficiência mais interessante? Por essa janela que ela prega de um jejum mais prolongado do último horário em que você come para o primeiro horário que você vai fazer a refeição no dia seguinte, né? Que pessoas que fazem esse período aí mais distante de ficar sem comer, no geral, elas mantêm mais o peso, conseguem prevenir mais essa oscilação de peso, esse efeito sanfona, né? Que incomoda mais ainda a gente que é uhum, mulher, parece que é mais particular mesmo conosco. E porque ele pode ir de encontro ao que é mais prático para você. Mas, por exemplo, a paciente chega uhum, me contando que ela possui transtorno de compulsão alimentar. É um transtorno alimentar. Legal a gente falar sobre isso. Amanhã é o dia que a gente comemora essa conscientização dos transtornos alimentares. A gente precisa falar muito disso. O fato da mulher estar na fase de menopausa também, uhum, porque ela não tem outras certas preocupações, como ela tinha na juventude, uma necessidade de, de cumprir com padrões de beleza, porque a gente também tem mais maturidade, a gente também tá mais uhum, consciente das coisas, não quer dizer que ela não possa ter esse transtorno alimentar. Para uma paciente com compulsão, o jejum uhum, intermitente ele pode piorar a compulsão. Então, não é o mais uhum. Que a adequado. hora que ela vai comer, ela Ela come pode comer muito. muito, pode desencadear, porque faz uma janela sem alimento Uhum, muito grande, né? Então, não seja o ideal. uhum, Ela sempre uhum, vai ter que evitar o jejum intermitente, se é mais prático para ela? Não, mas numa primeira fase em que a gente inicia tratamento, não é ideal. Até que a gente estabilize a compulsão uhum. alimentar. E muitas vezes eu preciso de medicação para tratar minha paciente, né? Sim. Outras dietas, por exemplo, a dieta cetogênica, em que você come mais gordura, em que você
aumenta muito o aporte de gorduras, né? Essas dietas, elas começaram a ser mais praticadas com pacientes que têm epilepsia, crianças com epilepsia realmente têm um controle maior das crises quando fazem a dieta cetogênica. Agora, eu posso recomendar a dieta cetogênica para uma mulher que já tem doença cardiovascular, que é hipertensa e que tem um colesterol alto? Não posso. Porque até que se prove o contrário, o colesterol ruim, ele está mais associado com gordura saturada, que é justamente o que nessa dieta pedem para aumentar. Na cetogênica tem que aumentar a fonte de gorduras boas,